Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no segundo domingo do tempo comum, dia 14 de janeiro. Hoje a família franciscana celebra o bem-aventurado Odorico Perdanone, chamado de o apóstolo dos chineses. Ele viveu de 1265 a 1331. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 1, versículos de 25 a 32. Naquele tempo, João Batista estava com outros 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. A partir daquele momento, os discípulos começaram a seguir a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: O que estáis procurando? Eles disseram: Mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde e vede. Eles foram, viram onde Jesus morava e permaneceram com ele naquela noite. Aquilo foi a partir das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão, era um dos discípulos de João que estava seguindo Jesus. E voltando dali, ele procurou seu irmão Simão e disse: Nós encontramos o Messias, aquele que é chamado de Cristo. E ele conduziu seu irmão Simão até Jesus. Jesus, vendo Simão, ele disse: Simão, filho de João, a partir de hoje tu serás Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a liturgia nos convida a mergulharmos no espírito do Evangelho, na força viva do Evangelho. Porque o Evangelho é uma força viva. É uma força viva que ainda tem a capacidade de converter os corações das pessoas. Como nos ensinou o apóstolo Paulo, não é a persuasão humana, não são os conhecimentos intelectuais, mas é a própria força viva do Evangelho que tem o poder de converter as realidades e às vezes as mais adversas possíveis. Mas é preciso encontrar-se com o Senhor. Hoje, na nossa primeira leitura de Samuel, nós vamos encontrar um texto muito interessante. Ele diz que Samuel vivia junto da Arca da Aliança com o profeta Eli. Ele vai dizer que o Senhor falava com Samuel, mas Samuel não conseguia ter o discernimento. E por que ele não tinha o discernimento? O texto vai dizer: Samuel não conhecia o Senhor, porque a palavra do Senhor ainda não se lhe tinha manifestado. Quer dizer, ele conhecia as tábuas da lei, ele estava diante da Arca da Aliança, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Eu acho muito interessante esse texto porque ele traz ensinamentos profundos para nós, porque alguém pode conhecer as Sagradas Escrituras, intelectualmente e cientificamente. Alguém pode conhecer a teologia, também intelectualmente, e não conhecer o Senhor e a palavra do Senhor não ser manifestada a ele. Aquilo que Jesus disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Às vezes nós podemos ser sábios e entendidos, mas a palavra de Deus não ter sido manifestada em nossa vida. Na segunda leitura da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Por acaso ignorais que sois o templo do Senhor? Porque aquele que adere ao Senhor deve se deixar conduzir pelo seu Espírito. Ou por acaso ignorais que sois o templo do Senhor, e vós fostes resgatados por um preço muito alto, fostes resgatado por o sangue de um Deus, mas talvez ainda não tenhamos tomado consciência disso. Essa realidade ainda pode não ter sido manifestada em nossa vida, de tal modo que nós vamos levando uma vida de fé cultural, ritual, sacramental, mas sem força espiritual de conversão. Sem força espiritual que conduz, pastoreia nossos sentimentos, pensamentos e ações. Isso nós vamos encontrar no espírito do Evangelho. Porque João encontrou em Jesus o Cordeiro de Deus. E João fala: eu também não o conhecia. Mas João era primo de Jesus.
João crescera com Jesus. João tinha inúmeras informações humanas sobre Jesus, mas é ele que vai dizer duas vezes, mas eu também não o conhecia. Até que aquele que me chamou a batizar me disse, aquele em que vir o Espírito descer em forma de pomba e permanecer, esse é quem batiza no Espírito Santo. E João vai dizer, e ele me convocou para batizar com água, até que ele fosse manifestado a todo Israel. Manifestado significa fazer a experiência pessoal do Senhor em sua vida. Não somente de uma ideia, não somente de uma tradição, não somente de um ente científico, mas uma experiência pessoal revolucionária que seja capaz de modificar a vida da pessoa. Por isso João vai poder dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas essa é a experiência de João. Os discípulos de João precisam também fazer essa experiência pessoal, porque ela não vem pelo sangue, ela não vem pela persuasão humana, mas ela é força do Evangelho. Por isso, a partir daquele momento, os discípulos de João deixaram de o seguir e foram atrás de Jesus. E Jesus vai perguntar para eles, o que procurais? Porque a quem procura será encontrado. A quem bate, a porta será aberta. O que estáis procurando? E eles dizem, mestre, onde moras? Eles querem conhecer a intimidade de Jesus. Para a gente saber a intimidade de alguém, é preciso saber e conhecer o seu quarto, a sua casa, a sua família, porque ali nós vamos conhecendo a intimidade de alguém. Jesus fala com eles, vinde e vede. Esse acontecimento foi muito especial na vida deles. Muito especial porque eles guardaram até a hora. Foi às 4 horas da tarde. Eles foram, permaneceram com Jesus, e é permanecendo com Jesus que nós vamos conhecendo a Jesus. O difícil não é iniciar algo na vida. O difícil é permanecer casado, permanecer no sacerdócio, permanecer na vida consagrada. Porque essas vocações vão sendo consolidadas um dia após o outro e elas nunca estarão prontas. Mas cada dia que nascer será um desafio para nós permanecermos com Jesus. Porque as ideias podem se afastar dele, os interesses podem se afastar dele, a vida pode ir se afastando dele de modo assim muito tranquilo, de modo assim muito enganador. Porque num divórcio, a última coisa que sai de casa é a mala. Primeiro vai a afeição, depois vai o respeito, depois vai o corpo e por último vai a mala. Permanecer com Jesus é um grande dilema, é um grande desafio para todos nós e em todos os tempos. Os discípulos foram e permaneceram com ele. E conhecendo a sua intimidade, permanecendo com eles estavam então habilitados agora para dar o testemunho pessoal. André volta, vai até a casa do seu irmão Simão e diz, nós encontramos o Messias que é o Cristo. É o testemunho pessoal dele. João deu o testemunho pessoal dele para eles. Agora é André que dá o seu testemunho pessoal. Nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Messias. E foi capaz então de conduzir Simão até Jesus. Olhando para Simão, Jesus vai dizer, Simão, filho de João, filho de Jonas. A partir de hoje, tu serás Cefas, que quer dizer pedra. O encontro com Jesus fez Simão, então, ser uma outra pessoa, uma nova criatura. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós precisamos nos preocupar com essa permanência junto a Jesus. Mas para isso é preciso que a gente reavive em nós o dom da fé. Que cada um de nós nos preocupemos em reavivar em nós o dom da fé para que a gente possa acender a fé nas outras pessoas. Acender o desejo de buscar a Deus. Acender o desejo de viver com Cristo. Acender o desejo de segui-lo. Mas para isso, é preciso que eu me preocupe também em reacender a minha fé constantemente numa luta de permanência junto de Jesus. Caso contrário, eu também vou me desviando. Que esta palavra ajude a mim e a você nesta manhã, então, a sairmos de nossas camas com esta preocupação de reacender em nós o dom da fé, para que assim nós possamos acender nos outros também o desejo de querer conhecer melhor a Jesus. Ninguém pode dar o que não tem. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.
Bem-aventurado Odorico Perdanone, rogai por nós. Paz e bem.